Oi gente, tudo bem? Aqui estou novamente, 5º episódio. Esse é um episódio bem diferente, mas não menos importante. Quando eu sentei para redigir essa sequência, eu tinha muita paz no meu coração sobre tudo que eu queria falar. E eu pedi para o Espírito Santo ir me direcionando sobre cada tema. E tudo bem, tudo saiu assim muito natural, de forma muito rápida. Eu já tinha os 15 episódios. E eles vinham na sequência exata da minha vivência, de tudo que eu vivi nesses 15 anos, tem a ver com o propósito. E esse episódio especificamente pode parecer que não tem nada a ver, mas tem e muito. Então eu gostaria que vocês tivessem um pouquinho de paciência para essa história desenrolar e muita atenção, porque eu vou falar sobre o meu tempo no universo da música secular. Hoje, quando eu fui redigir o meu script para gravar esse vídeo, eu fiquei me perguntando: Deus, por que esse tema? O que tem a ver? O que eu tenho que falar sobre ele? E enquanto eu escovava meus dentes pela manhã, eu fui recebendo um bombardeio de informações na minha mente. E eu terminei, eu falei, ok, Deus, eu vou falar sobre isso. Talvez você ache, não tem nada a ver isso, né? O que tem a ver com o propósito? Mas eu aprendi, uma das coisas que foi uma virada de chave na minha vida, eu aprendi a ver propósito em tudo. Não existe acaso, coincidência. Todo período, toda história, toda fase, ela tem um propósito. Então essa também tem um propósito. E hoje eu vejo qual foi, então eu vou dividir com vocês. Primeiramente, é bom que vocês saibam que eu venho de uma família simples, do interior, que eu moro no interior de São Paulo. E a minha família, eu costumo dizer que é interior de Sorocaba. Eu venho de uma família geneticamente musical. Nós não temos grandes cantores na família, cantores famosos, eu digo, mas nós temos grandes talentos. Talentos ocultos, escondidos, pessoas que não entenderam porque vieram com um talento tão maravilhoso. Você já deve ter ouvido falar, no cemitério existem muitos jornalistas, médicos, compositores, cantores, eletricistas, muitos escritores que não se reconheceram, não entenderam o propósito do seu dom, do seu talento e nunca revelaram. O que eu quero dizer? Sempre estive inserida no meio musical, na igreja eu sempre participei, na minha família eu sempre estive inserida, onde tinha música eu estava ali junto. E quando eu me afastei da igreja não foi diferente. Onde que eu me refugiei? Onde que eu me encontrei? No meio musical. E assim, lá eu fiz muitos amigos, eu desenvolvi relações que perduram, relações que eu sei que vai ser para a vida toda. Essa é a parte boa desse tempo que eu fiquei no mundo secular da música. Por muito tempo eu só quis ver a beleza da arte, eu não parei para observar e as letras diziam que as batidas impulsionavam. Nunca parei para observar ao meu redor o que estava acontecendo enquanto estava rolando um show, por exemplo. Eu só quis ver o que me era agradável aos olhos. E obviamente eu não dava atenção para o poder que as batidas da música exerciam sobre mim. Existe na música um magnetismo que é automático, assim, você ouve uma batida, o seu corpo já começa a se envolver, a corresponder àquela batida. Não todas, tá, gente? Não tô generalizando, eu tô dizendo no contexto que eu estava inserida. Eu não observava, eu estava totalmente cega, então o meu corpo seguia o ritmo daquela música. E essas músicas, elas induzem você à dança sensual. Então, assim, a batida já leva você a sensualizar e sexualizar o teu corpo. Eu sei que muita gente vai querer falar sobre isso, mas eu não vou responder se houver algum hater sobre o assunto, porque tem a ver com o propósito de Deus na minha vida, então essa é a minha história, como eu sempre falo. E também eu não vou aprofundar nesse assunto, mas para quem tem curiosidade e já parou para observar algo semelhante, existem vídeos falando sobre estudos mais profundos, falando sobre a influência da música, das batidas, a intenção, a inspiração, o poder que elas juntas têm sobre a mente humana. Nem todo cantor sabe quando tem uma inspiração, tem uma intenção, mas muitos sim, muitos são cientes e buscam exatamente o que está cantando, eles buscaram essa intenção real. Um certo dia, nesse período todo que eu estava dispersa totalmente da vontade de Deus,
Eu estava numa casa noturna aqui em Sorocaba, por volta das 3 horas da manhã, eu lembro muito disso. Eu comecei a cansar, eu estava cansada de dançar. E quando eu cansei, eu fui para um canto, eu parei, comecei a olhar e eu comecei a ver demônios dançando junto com as pessoas. Eles estavam muito felizes, eles estavam curtindo, comemorando, e eles faziam exatamente os mesmos movimentos que aquelas pessoas faziam. E aí eu comecei a pensar, nossa, isso também estava acontecendo comigo. Enquanto eu estava ali dançando, isso também estava acontecendo comigo. E duas coisas me abriram os olhos naquele momento. Não existe a mínima chance disso daqui ser bom. Eu olhei nas horas e eu observei que eram 3 horas. É o horário de maior batalha espiritual. Eu falei assim, então eles estão todos soltos, fazendo a festa. Nós estamos dançando. Para nós era inofensivo, né, o que nós estávamos fazendo. Mas muitas outras coisas estavam acontecendo naquele mesmo momento, naquele mesmo horário. Nossa, mas é só uma dança. Não é o problema da dança. É o problema que aquilo ali causa dentro da mente das pessoas. O quanto uma letra e uma melodia intencional manipula e programa a mente das pessoas. Essas músicas, elas já condicionaram muita gente nesse período e é uma construção, é um pouquinho de cada vez. A pessoa não percebe, ela acha que é inofensivo, que não tem nenhum problema, mas enquanto aquele grupo de pessoas está ali dançando, outro grupo de pessoas que já tiveram suas mentes manipuladas estão se drogando, se cortando, brigando, muitas outras coisas estão acontecendo naquele mesmo momento. E às vezes até no mesmo ambiente era possível de ver muitas pessoas brigando, sempre tinha uma briga, sempre acabava de uma forma triste, alguma história para alguém. O inimigo não saía dali sem pontuar pelo menos um pouquinho. Ele podia não conseguir tudo o que ele queria naquele momento, mas ele estava construindo. Então toda noite eles saíam para caça, era assim que eu via. E toda noite ele conseguia alguma coisa. E sim, eu fiquei algum tempo ainda nesse meio, porque eu estava presa, eu estava imersa naquilo ali, porque existia um prazer naquilo para mim. Eu demorei um tempo para sair, mas os meus olhos já estavam abertos. Então, todo lugar que eu estava, eu começava a fazer esse tipo de analogia. Eu vivi muito tempo nesse universo, nos bastidores. Eu sabia de muita coisa que me enojava. Logo, as músicas que eram cantadas não faziam mais sentido. Cantava-se sobre amor, falava-se sobre amor, mas não existia uma boa relação com a família, com a esposa, com a própria dupla, com funcionários. Muitos cantam nesse meio sobre amor sem viver aquilo ali. E eu não tô dizendo que é só lá. Nem todo mundo no meio cristão é bom, assim como nem todo mundo no secular é ruim. Isso começou a pesar pra mim porque eu já tenho esse perfil de analista. Eu sempre quis analisar tudo. Tudo pra mim tinha algo a mais e eu queria ir a fundo sobre aquilo. Sempre fui muito curiosa. E depois que Deus abriu os meus olhos, eu começava a olhar para aquilo e falava, mas isso não faz sentido. Esse povo arrasta multidões e eles nem vivem isso, eles nem acreditam no que eles estão cantando. Então para mim passou a ser só mentira. E foi aí que eu fui perdendo a graça. Eu comecei a me perguntar, o que está acontecendo aqui? Por que eu não consigo me desvincular? Eu comecei a associar os meus amigos. Eu tenho muitos amigos até hoje no meio. E eu pensava, é por causa deles, eu tô aqui porque eu quero estar com eles e tal. Mas eu vivi coisas assim, experiências com eles que eu falava assim, poxa vida, eu não preciso estar aqui, eu posso viver isso fora. Muitas vezes alguns deles chegavam e me pediam oração, pediam conselho. Vou abrir um parênteses aqui, uma vez eu estava voltando de um rodeio junto com os músicos na van, nós estávamos no mesmo hotel. E por ter amizade, sempre que tinha show, eu tava junto com o pessoal. E a gente tava voltando e um músico puxou uma música que é assim, da minha infância, da minha adolescência. E eu tava lá no fundo, eu comecei a fazer segunda voz. E aí ele puxou uma outra música, ele falou assim, quero ver se você sabe cantar essa então. E aí ele puxou uma outra música, que era da Aline Barros ainda, e eu comecei a cantar com ele, daí um outro começou a cantar também. E um dos músicos, que era o mais quieto, ele não falava muito comigo, assim, só cumprimentava mesmo. Ele falou assim, moça, claramente você é cristã, né? E eu falei, sou. E ele, o que você tá fazendo aqui? Olha, Deus usando alguém pra falar comigo lá no meio, né? E assim, gente, a maioria dos músicos que eu conheci neste meio
nasceram numa igreja cristã, numa igreja evangélica. Alguns deles têm família cristã, alguns seguem, outros abriram mão. Por que sair da igreja, né? Por que dar as costas para aquele que lhe deu o talento, lhe deu o dom? Eu vi isso acontecer muitas vezes, por estar num meio onde é muito exposto, muito cobiçado, muito requisitado. Muitos deles deixaram suas famílias, filhos, se uniram a pessoas que conheceram nesse meio, e eu tenho certeza que você não para analisar, você não para pensar como que tá a vida de cada um ali. Claro que essa não é a sua intenção quando você procura, mas existe, são pessoas. Olhando até por um lado empático, quantas vezes eles estão ali cantando, seu lar está destruído, sua esposa foi embora, seu filho está nas drogas, ou perdeu um parente, ou está doente, N dores, N fatores. Tudo isso está acontecendo enquanto as pessoas estão ali curtindo, consumindo, dançando, bebendo, se embriagando e tal. Enquanto tudo isso está acontecendo, existe uma realidade acontecendo por trás dessa cortina colorida e iluminada que a gente vê quando a gente vai para um evento desse, para um show. Essas pessoas são reais, essas pessoas têm vida. E muitos se embriagam, se drogam para aguentar essa bateria, essa correria. Estrada, show. Eu vi muita coisa acontecendo. Eu vi famílias sendo destruídas. Eu vi pessoas se drogarem para aguentar o reggae, para poder dormir enquanto viajava de um lugar para o outro. Quantos natais, aniversários, quantas datas especiais que eles não estão presentes. Eu comecei a analisar, não era só porque muitos eram meus amigos, mas para pensar como é árdua, né, essa vida deles, como existe uma tristeza, uma amargura por trás, e muitas das vezes nós estamos ali cegos, consumindo entretenimento e não observa como estão essas pessoas. Esse mundo da música, ele é muito contagiante e ilusório por conta disso. Eu olho assim, eu vejo tristeza sendo cantada em forma de riso, em forma de alegria. E isso é muito triste. Ai, Nath, você tá querendo acabar com o universo da música secular? Não, gente. Eu tô contando a minha história de como foi pra mim esse período, por que eu permaneci tanto tempo e o que me fez sair e qual foi a motivação que eu encontrei para eu conseguir me desvincular de algo que era tão bom pra mim, me prendia tanto, eu não conseguia entender o porquê. E a minha intenção com a minha história é te mostrar como pouco a pouco o mundo ele vai instalando mensagens em sua mente através da música. E é algo que é tão gostoso de ouvir, né? E a gente acha bonito todo aquele evento, toda aquela produção, e a música vira modinha e tá todo mundo cantando, todo mundo repetindo, e de forma repetitiva você vai instalando uma mensagem na sua mente. E logo você não vê problema nenhum naquilo que você ouve, naquilo que você canta. Aquela programação já está feita e você não se reconhece, você não se identifica, você não se ama, você começa a ver os olhos daquela música sem perceber, pouco a pouco. A sua mente já foi totalmente moldada por aquilo. Esse é o risco, é isso que eu quero mostrar para vocês, porque vem de uma forma linda, de uma forma atrativa, de uma forma enérgica, a falsa alegria, a ilusão da felicidade, e tudo parece realmente tão feliz, tão pra cima, tão alto astral, que nada mais faz mal, nada mais importa. Como a gente já tá com a mente programada, não há problema em nada, você consome cada vez mais esse tipo de conteúdo, aquela mensagem que de forma intencional tem um alto poder de degradação da imagem, da autoestima, do amor próprio. E logo você canta tanto, repete tanto aquilo que você parece que você acredita naquilo. Tem muitos vídeos, né, que você vê aquela pessoa cantando, chorando, escorrendo até a maquiagem, com tanta verdade, com tanta crença. Aquela mensagem tem a ver com alguma realidade dela, ela traz aquilo como uma verdade absoluta e ela canta com tanta verdade, mas na verdade ela não está cantando algo bom. Ela só está cantando a dor, só está cantando a tristeza, ela se identifica, ela se vê naquilo ali. Então, quanto mais ela consome, quanto mais ela se alimenta, mais ela alimenta a alma dela, o coração dela de angústia, de tristeza, de falta de amor próprio. Principalmente a mulher, gente, tem
Tem homem também, mas principalmente a mulher. Hoje em dia a gente vê muita música que destrói com os valores da mulher. Antes ainda era embutido, né? Era uma coisa meio oculta ali, subentendido. Hoje tá muito claro, tá muito explícito. Ela começou a acreditar tanto naquilo ali que ela ouve e que ela é levada pela batida, que é legal e que ela gosta de dançar, e ela nem observa que aquelas palavras que estão sendo ditas a respeito dela estão entrando na mente dela como uma crença, como uma verdade, e ela começa a acreditar realmente que ela é aquela pessoa que está sendo cantada, e muitas das vezes até canta junto, brincando, dando risada, e não observa o quanto aquilo ali é terrível, o quanto aquilo ali está destruindo ela por dentro, acabando com os sonhos dela, prometendo algo para ela, assim, totalmente longe da felicidade, impossível. Por isso que eu falo, gente, sobre o alto poder da música, que é a melodia com a palavra de forma repetida, vai criando em nós uma crença, tanto para bem quanto para mal. Ela tem um poder tão grande. E pode ver o que acontece nessas situações que eu citei anteriormente. A mulher não se sente, tô falando da mulher por conta da minha história, mas isso acontece com o homem também, como eu já falei. A mulher passa a não se sentir digna de ser amada, de ser respeitada. Ela sempre está em busca disso, mas ela não se acha digna. Qualquer relacionamento que ela encontra, acha que realmente a pessoa deve tratar ela daquela forma, porque ela programou a mente para acreditar que ela é aquilo ali. E o homem da mesma forma. E tanto o poder da música na nossa mente que você idealiza algo que não existe. Quando você escuta uma música que bate com algo que falta em você, você tem uma carência, você tem uma falta, e aquela música vem e traz para você, e você acha que aquilo ali é o encaixe perfeito e começa a cantar aquilo, vivendo aquilo como se fosse uma verdade, e não é uma verdade, é uma ilusão. E com isso a pessoa fica cada vez mais imersa nessa ilusão. E quem nunca fez isso, né? De pegar uma letra, tudo a ver com o que você estava sentindo naquele momento, e você cantar e repetir, quem nunca? Eu tô dividindo com vocês o que eu vivi. E só eu sei o quanto isso me condicionou, o quanto isso me prendeu, porque eu cantava coisas que eu acreditava ser minha sina. Elas encaixavam, porque elas têm a intenção de fazer isso, elas encaixavam naquele momento e eu me iludia. E por muito tempo eu permaneci imersa nesse mundo. Deus me resgatou desse universo sombrio que eu vivia, onde eu não conseguia enxergar o poder que aquilo tinha sobre mim. Ele me fez lembrar que eu fui escolhida, separada, perdoada, amada. Não precisava viver daquela migalha de ilusão ainda. Então, gente, não se enganem. Por trás das cortinas há muita dor, há muita angústia, há muita renúncia, muita mentira, muita trapaça, traição e muito peso. Não é mostrado para nós nas músicas lindas, nas sons, nos palcos maravilhosos. A todos meus amigos, músicos, cantores, equipe técnica, todos meus amigos que vivem desse universo da música, eu amo vocês, eu oro pela vida de vocês, desejo do fundo do meu coração que vocês não sejam conduzidos e levados à escuridão que existe por trás de tudo isso, que vocês verdadeiramente vivam a parte linda da arte, que é trazer alegria e entretenimento de forma saudável, de forma feliz, de verdade. Gente, esse assunto é muito extenso. Eu fiquei 8 anos eu fiquei imersa no universo da música, onde eu vivi muita história legal e histórias não legais. Então tem muita coisa, eu resumi muito para trazer para vocês o principal, a mensagem principal que eu tirei de tudo isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, deixe um comentário que eu posso produzir um outro vídeo falando mais sobre. Não esqueça de curtir, de compartilhar. Se você quiser dividir com alguém que de repente possa gostar desse conteúdo, fique à vontade. Foi um prazer abrir para vocês um pouquinho mais sobre a minha história. Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.